continuidade à nossa série de estudos bíblicos aqui. Primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. Hoje vamos olhar especificamente para os versos 10 a 12. Mas como eu tenho feito já há 3 semanas, eu lerei a partir do 3º verso, porque embora nós estejamos olhando para poucos versos aqui, notem que eles estão inseridos em uma passagem maior, notem que eles têm um contexto próximo que muito nos ajuda a entender os versos propriamente ditos. Então, primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, lerei a partir do 3º verso, do 3º ao verso número 12, mas hoje nós vamos estudar especificamente a partir do verso 10. Todos acharam? A primeira carta de Pedro fica antes ou depois da primeira carta de João, Beth? De Pedro fica antes ou depois? A carta de Pedro fica antes ou depois da carta de João, da primeira? Antes ou depois de Jeremias? Miriam? Depois. Antes ou depois de Judas? Marlene? Antes. Muito bem, estão todos afiados, né? Então, vamos lá, vamos à leitura. Primeiro capítulo, a partir do 3º verso, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Até aqui. Então, a Beth já nos dirigiu em oração, Diácono Antônio. Vamos começar o nosso estudo. Vamos continuar estudando a primeira grande seção da carta e, de modo específico, Dona Lourdes, ao olhar para esses versos 10 a 12, nós vamos aprender hoje sobre a excelência da nova aliança. Então, todos nós estamos nessa nova aliança, dela fazemos parte como povo de Deus, somos igreja do Senhor. E há excelência nisso, é sobremodo excelente fazer parte disso. E o apóstolo Pedro nos dirá o porquê aqui. Então, especificamente, esse é o nosso tema, Ivonete, nesta noite, a excelência da nova aliança. Aqui, entendendo o texto, nós passamos depois, Iracema, algumas aplicações da nossa vida hoje, certo?
Então os irmãos já conhecem o roteiro de cor, eu sempre começo recapitulando o que vimos na semana passada, entro no texto separado para hoje e assim nós terminamos com algumas aplicações práticas. Vamos lá, Dona Eunice, bem rapidinho, vamos recapitular o que vimos na semana passada. O que vimos na semana passada? Nós olhamos para os versos 6 a 9 e não 3 a 5, como está aqui, 6 a 9, e aprendemos o seguinte: em primeiro lugar, que alegres por terem sido salvos por Deus, aqueles a quem Pedro escreve esta carta são mais uma vez encorajados por ele, nesses versos de número 6 a 9. Por quê? Porque o apóstolo lhes escreve sobre o propósito das provações. Pedro deixa claro a esses crentes, a essa igreja Viviane, que estava sofrendo em seus dias, que o sofrimento, que as provas, as dificuldades têm seus propósitos. E por meio disso, Pedro encoraja esses irmãos. Pedro diz, como vimos na semana passada, que pelas provações os crentes são preparados para a glória futura. Pedro, leia por favor os versos 6 e 7, para que a gente lembre disso aqui. Nisto exultais, embora presente em breve tempo, se necessário, mas não necessário por várias provações. Obrigado. Desculpa, verso 7, isso mesmo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do ouro perecível, mesmo procurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra a revelação de Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Viram então o verso número 6, não vou me alongar, só estou retomando aqui, relembrando com os irmãos. Pedro está dizendo, esses crentes se alegravam, eles exultavam na salvação de Deus, eles tinham alegria pelo fato de terem sido salvos por Deus, muito embora no presente passassem por várias provações, fossem contristados, ou seja, Miriam, entristecidos pelas provações às quais estavam sujeitos. Apesar disso, a despeito disso, Miguel, eles se alegravam, eles exultavam. Então, no verso número 7, como nós acabamos de ouvir na leitura do nosso irmão, de mesmo nome do autor da carta, Pedro, o apóstolo diz, ou fala sobre o propósito dessas provações. Por que é necessário que crentes enfrentem provações? E aí nós temos a explicação aqui, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, fé esta muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, João, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Certo? Então foi o que nós vimos em primeiro lugar na semana passada, olhando para os versos 6 e 7, Bárbara. Depois, nós olhamos para os versos 8 e 9 e deles aprendemos o seguinte: esses crentes tinham amor por Jesus, eles criam em Jesus, eles desfrutavam de alegria indizível e cheia de glória, e exatamente por isso experimentavam já no presente, apesar das dificuldades, dos benefícios de sua salvação, e isso de modo constante. Versos 8 e 9 agora, para que nós continuemos. Quem pode ler? Miriam, por favor, minha irmã, versos 8 e 9 desse primeiro capítulo. Quem não havendo Cristo a mais, qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obrigado. Então vejam que ele fala sobre Jesus Cristo no final do verso de número 7, e aí aproveita e deixa claro: eu sei, crentes, que mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. Eu sei que, não o vendo agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e cheia de glória. E nisso tudo, Ivonete, verso de número 9, vocês obtêm o fim da vossa fé. Eu falei na semana passada, espero que estejam lembrados, que a forma como esse verbo
traduzido aqui para nós como obter, não é? Está no gerúndio, obtendo, aparece na língua grega original, sugere a ideia de continuidade, de constância. Os crentes estão constantemente desfrutando dos benefícios de sua salvação, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da sua alma. Até trouxe aqui, o presbítero Evêncio lembrou aqui no finalzinho, né? Nós repetimos a citação de um dos comentaristas do texto. Em certo sentido, nós já fomos salvos por Deus, no outro sentido, estamos sendo salvos por Deus, e no outro ainda seremos salvos por Deus. Um processo contínuo. E as provações têm o seu papel, irmãos, nesse processo. Cabe a nós, como crentes, amar Jesus, ter fé em Jesus, desfrutar de alegria indizível e incondicional, portanto não sujeita a circunstâncias ou não ligada a circunstâncias, até a consumação desta boa obra de salvação que já começou. Certo? Feita a nossa recapitulação, espero que estejam com tudo isso fresquinho em mente e no coração, para que nós prossigamos agora, Miriam, para terminarmos, enfim, de estudar esse grande parágrafo aqui, né? Então vamos no verso número 10 e 11. O que é que temos na continuação? Então Pedro diz assim agora, continua escrevendo o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então vejam como esses versos 10 e 11 agora, daqui a pouco nós veremos o verso número 12, estão diretamente ligados ao que o apóstolo Pedro acabou de dizer no verso de número 9. No verso de número 9 nós acabamos de recapitular, ele falou da salvação. Ele mencionou a salvação do crente em Cristo. Agora, vejam, no verso de número 10, ele aproveita o assunto. Aliás, esse tem sido o assunto, Miguel, desde o terceiro verso. Ele tem dado graças, tem louvado a Deus pela salvação que todo crente recebe de suas mãos. E agora, no verso de número 10, falando ainda sobre esta salvação, ele faz menção aos profetas. Essa salvação, diz Pedro, foi objeto de indagação, de perguntas da, entre aspas, curiosidade santa, Ivonete, dos profetas. Os profetas profetizaram sobre essa salvação. Os profetas anunciaram em seu tempo a chegada deste momento sublime, Beth, a chegada da plenitude do tempo, para falar como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, né, para a adoção de filhos. Pois bem, os profetas falaram acerca desse dia sublime. Homens de Deus, João, séculos antes do nascimento de Jesus, profetizaram sobre a graça destinada aos crentes. Então vamos ligar, Marli, o que está sendo dito aqui ao verso número 9. Homens de Deus, na antiga aliança, anunciaram as bênçãos da salvação que são experimentadas por todo crente na nova aliança. Agora vejam, irmãos, que coisa interessante. Vejam o que Pedro está dizendo aqui no verso de número 10. Quanto a essa salvação, os profetas a examinaram. Os profetas procuraram saber mais a respeito
daquilo que eles anunciaram. Qual é o sentido aqui? Vamos entender. Não é que os profetas apenas refletiram ou especularam sobre essa salvação. Porque vamos nos lembrar, irmãos, estejamos atentos. Os profetas comunicavam a mensagem recebida de Deus ao povo. E parte desta mensagem transmitida pelos profetas ao povo falava diretamente da chegada do Messias, apontava para a chegada da salvação, para o cumprimento da promessa de salvação, certo? Temos isso bem estabelecido, não temos? Na verdade, vários profetas da antiga aliança profetizaram acerca do dia da salvação, do dia da chegada do Messias. Pois bem, vejam o que Pedro está nos dizendo aqui. Eles não apenas profetizaram acerca desse dia, mas procuraram conhecer um pouco mais sobre esse dia que anunciavam. Eles se esforçaram para entender. Vejam a primeira palavra: os profetas indagaram. Isso aqui poderia ser traduzido para nós, irmãos, como examinaram também. Isto é, o que Pedro está dizendo: os profetas da antiga aliança buscaram diligentemente entender o sentido da mensagem de salvação que anunciavam. Porque vejam, irmãos, pensem comigo, eles transmitiam uma mensagem que apontava para algo futuro, Ivonete, sobre o qual eles não tinham muita ideia. Algo que haveria de acontecer, sobre o que eles não tinham muita noção. Estão entendendo? Anunciavam algo marcado por um tempo futuro, não deixavam de anunciar, eram fiéis no seu anúncio, eram fiéis na entrega da profecia, mas ainda assim não sabiam muito a respeito daquilo que profetizavam. Então vejam o que Pedro está dizendo. Eles examinaram a salvação sobre a qual falaram. Agora vejam o segundo termo. Primeiro, indagaram, depois inquiriram. Ou seja, procuraram saber, conhecer mais sobre essa salvação que eles anunciavam como instrumento de Deus. Vejam, o que Pedro tem como intenção ao dizer isso? A gente já começar a entender o texto. O que Pedro está mostrando com isso, irmão, é que os crentes na nova aliança são extremamente privilegiados. Eles vivem algo que irmãos do passado não viveram. Vivem algo que irmãos do passado apenas ouviam falar sobre. Eles desfrutam do cumprimento de coisas que no passado só estavam nas promessas, estavam aguardando o seu cumprimento. E Pedro não está encorajando os crentes aqui, nós temos visto desde o início da carta. Pois bem, mais uma vez ele usa o encorajamento. É como se ele dissesse: fiquem firmes. Vocês hoje desfrutam de uma condição muito mais excelente que a condição dos irmãos de vocês no passado, dos profetas, por exemplo, que anunciavam algo que ainda chegaria, sobre o que eles não tinham muita ideia do que seria. Entendem o sentido, irmãos? Certo? Então diga, Ivonete. Pastor, uma coisa interessante, né? Porque quem dá graça eram os profetas, certo? Não era o povo ali inteiro. Eles é que perguntavam, questionavam, falavam a respeito, com essa segurança que você expressou agora, que ia acontecer isso, que ia o processo da salvação, as pessoas teriam
Possivelmente. Uma pequena ponderação, minha irmã. Os crentes do Antigo Testamento também eram da geração da graça. Graça é desde quando o mundo foi criado por Deus, é graça. Mas eles obedeciam lei, né? Tinha lei. Não obedeciam, eles tinham que obedecer, mas nunca foram capazes de obedecer. Nunca conseguiram cumprir a lei à risca. Por isso Deus sempre interveio com graça. Deixa eu dar um pequeno exemplo da história de Israel. O período dos juízes. Pensem comigo no período dos juízes, irmãos. Os israelitas tinham que obedecer a Deus, mas não obedeciam. Se misturavam, não é? Faziam o que era desagradável ao Senhor. E diz o texto: cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos, diz aquele livro. Até que eles clamavam a Deus: Senhor, nós precisamos de ajuda. E com graça, Deus levantava um juiz para salvá-los das mãos dos inimigos. Então a graça sempre existiu. Desde a promessa de Gênesis 3,15, um descendente, né, que fala sobre o descendente que haveria de esmagar a cabeça de Satanás, é graça sobre graça. Mas aí, veja, Ivonete, o ponto que a irmã toca é importante para a gente entender o que está sendo dito aqui. O que Pedro está afirmando, minha irmã, é que os crentes a quem ele escreve vivem num tempo que foi profetizado pelos servos de Deus no passado, e por ter sido profetizado por servos do passado, não foi vivido por eles. Eles apontavam para algo no futuro que haveria de se cumprir, e eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Aliás, lembrem-se do que diz o autor da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus diz isso de modo muito claro, não é? Muitos morreram sem ver o cumprimento da promessa da chegada de Cristo. Os profetas, por exemplo, eles anunciavam acerca da salvação, anunciavam acerca da chegada do Messias, mas sabiam pouco sobre isso. Por isso diz Pedro, é por essa razão que eles indagaram, eles investigaram, procuraram saber de um modo que não nos é contado, né, irmãos? Como haveria de ser, Marli? Como essa salvação chegaria? Como essas promessas se cumpririam? Eles não viram isso. Vai chegar. Aí Pedro diz: vocês não apenas viram, como estão testemunhando, recebendo dos benefícios dessa salvação que já aconteceu. Então, vejam o que Pedro está fazendo, irmãos. Eu sei que está difícil para vocês. Vocês estão sendo perseguidos. Mas lembrem-se, vocês vivem numa era que foi sonhada por muitos servos de Deus no passado, profetizada por muitos deles, servos que morreram sem ver o seu cumprimento. Portanto, ainda que em meio aos sofrimentos, tenham claro no coração: vocês são privilegiados. E é claro, irmãos, eu vou deixar para fazer isso nas aplicações, mas é claro que isso se estende a todos nós hoje. Nós não aguardamos a primeira vinda do Messias. O Messias já veio em sua primeira aparição. Nós aguardamos a sua segunda vinda. Então, nós olhamos, em primeiro lugar, para o passado, para algo que já aconteceu, para algo que já se cumpriu. E com base no olhar que temos no passado, é que projetamos o futuro para a consumação daquilo que já começou. Nós vivemos nessa, entre aspas, tá? Não me entendam mal, era de privilégios, certo? Sobre a qual muitos profetizaram sem ter visto o seu cumprimento. Presbítero Eventos. Eu quero contar duas coisas, parece que eu vou nas suas aplicações, e aí você fala que vamos deixar para depois. Primeiro, Pedro relata um negócio que dá a gente um fortalecimento de acreditar na inspiração do Espírito Santo, porque ele fala assim: eu estou escrevendo um negócio que eu não sei direito como é que vai acontecer, não, mas vai acontecer. Eu estou falando de uma salvação que essa contagem, vamos dizer, vem lá de Noé, de Abraão, sei lá, passou pelos profetas, chegou até nós, e vai acontecer.
vocês estão num momento que já aconteceu um monte de coisa. Então vocês não precisam de muitos dados para acreditar. Eu entendi aqui quando ele fala de averiguar mesmo o que ele estava escrevendo, indagar pessoas de conhecimento, naturalmente, perguntar quem podia ter alguma informação que fosse melhorar a dele. Foi no sentido de que nós hoje já temos essa informação e devemos sempre continuar aprendendo para a gente saber como é que vai falar. E esse pregando para ter um lugar que a gente vai estudar aí, que é a razão da fé, né? Tem muito crente que não sabe explicar nem, rapaz, eu não sei como é que é Jesus, não, mas eu sei. E já vale. Agora, se você não já faz duas perguntas, o camarada já fica atrapalhado e já é comunicação. Por isso fica pulando de isso. Mas a segunda coisa a abordar é que quando a gente fala da graça, há um tratamento diferente do que tinha no passado. O texto de ontem, que nós lemos lá no Levítico 11, aliás, de hoje, né? Hoje era o 11 e 12. O Levítico 11 é muito complicado, rapaz. Se a pessoa fosse um negócio hoje, primeiro já não ia poder matar o animal, já ia começar a complicar por aí. E segundo, esses crentes atrapalhados que tem, ia misturar lá a coxa, e depois vai saber que coxa que é a direita, e qual que é a esquerda, vai oferecer, misturou o negócio errado, ia dar uma complicação danada, porque a gente viu lá como é que tinha que ser, um cordeiro para isso, um cordeiro para aquilo, se você não pode, aí se você é pobre, você tem que oferecer um animal menor, aí outro fala, rapaz, você é rico, podia oferecer um touro, então isso que às vezes a gente traduz como graça, sem abordar que ela vem lá desde o Éden, e Pedro está falando aqui para os irmãos, essa facilidade. Mas vocês não precisam mais matar bicho nenhum, vocês não precisam esperar. Sim. Até citei aqui no livro, que o irmão não estava presente, eu falei, você já pensou, se nós dependêssemos do Douglas para vir aqui, o pastor Douglas vir aqui oferecer o sacrifício, está roubado hoje, porque ele não vem. O que nós estamos fazendo aqui? Hoje cada um pode chegar diante de Deus, através do Senhor Jesus, e oferecer esse culto. Eu tenho esse aspecto, a expressão demonete, às vezes a gente usa no sentido de que aquele povo lá tinha regra demais para cumprir, ele não cumpria. No nosso caso hoje parece que essas regras diminuíram, só parece, mas não continua diminuir não. Mas a presença do Espírito Santo em nós nos leva a entender isso. O Pedro, então, vamos perguntar aí, igual hoje, vamos perguntar ao pastor aí, o que é esse negócio aqui que eu acredito, mas não estou entendendo direito. Isso. É que hoje, esse é o ponto então. Nós não estamos mais submetidos a uma série de leis cerimoniais às quais o povo do Senhor esteve submetido na antiga aliança. Mas por que não estamos mais? Porque se cumpriram em Cristo. Mesmo essas recomendações rigorosas acerca dos sacrifícios, nós temos visto, por exemplo, em Levítico, apontavam para Jesus. Todos os sacrifícios, todo o sangue derramado no Antigo Testamento, a fim de aplacar a ira de Deus, aponta para o sangue do Filho de Deus. Fala da necessidade da morte, do derramamento de sangue para que haja perdão. E aí vou recorrer mais uma vez ao autor da carta aos Hebreus. Ele disse, mas o derramamento de sangue de toda a antiga aliança não foi capaz de perdoar pecado. Só o sangue de um justo derramado poderia perdoar pecado. Acontece que todos esses animais que foram sacrificados, que foram abatidos no Antigo Testamento, né, cujo preceito da lei mosaica exigia, né, dos quais era exigido o sacrifício pelo preceito da lei mosaica, apontavam para Jesus, o sacrifício do Filho de Deus. Esse é o ponto, né? Por isso que eu digo, graça. Mas é verdade, nós não estamos mais submetidos hoje a uma série de leis cerimoniais às quais o povo da antiga aliança estava, porque elas se cumpriram em Cristo. Então vejam lá, apesar dos dias difíceis, os destinatários de Pedro. Só levantou a mão, irmão? Então já te passo, meu irmão. Só terminar ali. Agora eu já estou esquecendo, tem que ser mais longo depois. Meu irmão, perdão, meu irmão, eu não vi. Mas um passo eu lembro. Pode ficar tranquilo. Então, os destinatários de Pedro podiam estar certos de que viviam e particularizavam um tempo sem igual em toda a história, um tempo de privilégios, um tempo de
excelência. Que tempo? O do cumprimento da salvação, há muito anunciada e investigada pelos profetas da antiga aliança. Não é isso que Pedro está dizendo, Miriam. Eu sei que não está fácil para vocês, mas vocês, acreditem, vivem num tempo de excelência. Sobre esse tempo, muitos irmãos de vocês do passado profetizaram, muitos ansiaram ver o cumprimento a ponto de investigar mais a respeito, Miguel. Quando a gente gosta de algo e não tem muito conhecimento, quando a gente se encanta por algo, tem esperança ardente em algo e não tem muito conhecimento sobre, o que a gente vai procurar fazer? Conhecer mais, estudar mais, saber mais, indagar, inquirir. Por quê? Porque aquilo é algo que mexe comigo, que desperta a minha paixão ardente, não é? A minha esperança, a minha expectativa fascinante. Então, diz Pedro, os profetas agiram assim. Eles tinham pouco conhecimento acerca do dia que anunciaram. Vocês estão vivendo esses dias. Deem valor a isso. Esse é o ponto. Agora sim, minha irmã, me perdoe mais uma vez. Imagina. Bem atrás, que eu me lembrei, e agora você tocou de novo, do que a gente vai procurando conhecer. João Batista foi o último profeta, né? E ele foi designado exatamente para preparar o caminho. E ele viveu longe de tudo e de todos. E quando ele batizava lá, quando ele estava batizando, aquele povo todo ia para ser batizado, veio Jesus, e ele batizou Jesus, conversou com Jesus. Depois ele mandou 2 dos seus discípulos. Não é fácil a gente entender as coisas e falar, é assim mesmo. Perfeito. Aí ele falou assim, és tu aquele que havia de vir? Eu havia de esperar outro. Não é um modo de inquirir mais? É. Excelente exemplo, meu irmão. Aí Jesus mandou exatamente o que era para torná-lo conhecido. Exatamente. Né? Diga, João, os cegos veem, os coxos andam, não é? Os mudos falam. Ou seja, diga, João, que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. O tempo chegou, o reino é agora. É isso, meu irmão. É um bom exemplo. João é um bom exemplo de profeta da Antiga Aliança que já estava ali na iminência do cumprimento. Já ter conhecimento de tudo, né? E de tanta expectativa. Exatamente. Né? E que de tanta expectativa e talvez um pouco de vacilação na fé, mandou 2 dos seus discípulos lá para perguntarem, né? Para inquirirem. Vem cá, és tu mesmo aquele Vamos ter certeza. Vamos ter certeza. Beth, a gente já retoma. Aí que está, Beth. Essa é uma correção. Entendi. Essa é uma correção que eu preciso fazer, na qual eu tenho insistido muito aqui na igreja. Nós não podemos separar Novo Testamento, não é o seu caso, meu irmão, mas só para entender. Novo Testamento e Antigo Testamento como um tempo da graça e outro tempo da lei. Isso é impreciso teologicamente. É errado dizer que nós estamos no tempo da graça e no Antigo Testamento eles estavam no tempo da lei. Não, desde a promessa da redenção em Cristo, desde o momento em que o Senhor mesmo sacrificou animais para cobrir o primeiro casal depois da queda no Éden, nós vivemos. Nós estamos fazendo a questão por exemplo, do sacerdote errado. Isso, perfeito. Mas vejam como não muda muito, viu, minha irmã? Nós falamos no domingo, inclusive nós até conversamos, né, lá às portas. Vejam como não muda muito. Ananias e Safira foram também mortos por Deus, com a seriedade com a qual foram tratados, mostrando o quanto Deus, como eu posso dizer, como a severidade continua. Mas essa questão de algumas igrejas falam
Sim, mas aí que está, Beth. Não nos esqueçamos, minha irmã, que há um dia marcado por Deus, em que tudo isso há de ser vingado. E no Antigo Testamento nós também vemos ímpios prosperarem por longos períodos. Vejam os salmistas, vamos nos lembrar dos salmistas dizendo, por exemplo, Senhor, eu vejo o ímpio prosperar e eu não entendo. Então, como nós paramos para analisar, minha irmã, é claro, há certas descontinuidades entre Antigo e Novo Testamento, mas há muitas continuidades também. E o ponto no qual eu tenho insistido aqui com vocês, irmãos, e vou fazer isso sempre, é este: sempre devemos olhar para a Bíblia fazendo essa leitura da graça de Deus. Ela sempre esteve presente, Antigo e Novo Testamento. Mesmo antes da queda no Éden, a graça de Deus estava ali presente. Muito embora lá nós tenhamos material para afirmar, né, como faz a nossa confissão de fé, um pacto de obras. Mas desde então é uma aliança graciosa. Desde a queda, aliança graciosa, pacto gracioso. Certo? Então vejam, vamos lá, vamos continuar, né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Aí continua: os quais profetizaram, verso 10 ainda, acerca da graça a vós outros destinada. Olha como é bonito isso. Olha quanto encorajamento há nisso. Pedro está dizendo aos crentes: vocês já ouviram falar de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Oséias, de Miqueias, de Abacuque? Já ouviram falar de Malaquias, Zacarias, Ageu? Já ouviram falar de Micaías? Já ouviram falar de Jonas? Já ouviram falar de Moisés? É evidente que já ouviram falar. Pois bem, todos esses profetas anunciaram uma graça que estava reservada a vocês. Não é bonito isso? É isso que Pedro está dizendo aqui no final do verso 10. Eles profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha o encorajamento que há por trás disso, irmãos. É o que Pedro está fazendo aqui com os crentes. Vocês vivem num tempo sobre o qual muitos procuraram conhecer mais, tempo no qual muitos gostariam de estar. A graça a vós outros destinada foi profetizada por muitos no passado. Aí verso 11: esses homens do passado profetizaram investigando atentamente, ou seja, indagando, procurando saber mais sobre essa graça, investigando atentamente, examinando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Interessante. Vejam que no verso de número 11, Pedro diz que esses profetas investigaram atentamente a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas por quem? Espírito de Cristo. Cristo é a tradução para a língua grega do termo hebraico que nós traduzimos em português como Messias. Então olha o que Pedro está dizendo: os profetas anunciaram sobre o Messias e o fizeram pelo Espírito do Messias. É lindo isso. Por quê? Porque de modo indireto Pedro está falando aqui da eternidade do Filho de Deus. É verdade que na história ele se revela na plenitude do tempo, assume a forma humana e imponente,
torna-se homem como um de nós, nasce de uma virgem, recebe o nome de Jesus como profetizado, mas ele é desde sempre. Foi pelo seu Espírito que os profetas anunciaram a chegada, a sua chegada. Não é lindo isso, irmãos? Eles procuraram saber, já te passo a palavra, irmã, qual a ocasião e quais as circunstâncias indicadas pelo Espírito desse Messias que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Vejam, irmãos, há vários textos dos profetas que falam sobre os sofrimentos do Messias. Quem pode me dar um exemplo só, talvez o mais conhecido? Isaías 53, 22, não é? E tantos outros textos, nos Salmos, nos profetas, que apontam para os sofrimentos de Jesus. Agora, vejam, eles não só falaram dos sofrimentos referentes a Cristo, não só procuraram saber mais sobre isso, como também sobre as glórias que seguiriam esses sofrimentos. Olha aí Pedro mais uma vez indicando, depois do sofrimento, a glória. Agora, percebam que os dois termos estão no plural: sofrimentos, glórias. Muitos foram os sofrimentos de nosso Senhor Jesus. A gente tem a imagem, às vezes pensa, né, que Jesus só sofreu na sua condenação na cruz do Calvário. Irmãos, os sofrimentos de Cristo, a humilhação de Cristo já começa na sua encarnação. Porque o Criador de todas as coisas, se fazer criatura, entre aspas, né? Não foi criado, entenda o que eu estou dizendo. Se fazer homem em nosso lugar, esse é o ponto. Né? Deixa eu reformular o que eu disse. O Criador de tudo se fazer como criatura, fazer-se homem. O apóstolo Paulo escreve isso aos Filipenses: subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus, antes, tomando a forma de homem, né? Humilhou-se, tomando já a forma de homem, e morrendo, morte de cruz. Parafraseando o texto, né? O sofrimento de Jesus já começa na encarnação, e os profetas falaram sobre isso, mas também falaram e procuraram conhecer mais sobre as glórias que seguiriam esses sofrimentos. Olha Pedro aí nos indicando mais uma vez. Na caminhada com Deus é assim, irmãos. A cruz antecede o dia da glória. Na caminhada com Deus é assim. Nós devemos tomar nossa cruz e segui-lo até o dia em que experimentaremos da ressurreição que ele experimentou, para viver com ele eternamente. Sofrimento precede glória. Foi assim com o nosso Senhor, não será diferente conosco. Essa ideia aí de, infelizmente, né, muitas igrejas pregarem, não, vida com Jesus é só bênção, só vitória, só prosperidade. Balela, né, minha irmã? Balela, enganação. A vida com Jesus é vida de cruz. Como foi com ele, será conosco. Agora, o que nos diferencia dos ímpios? A diferença é que o nosso futuro é glorioso, como foi o futuro de nosso Senhor. O futuro dos ímpios não. Então ele fala aqui dos sofrimentos e das glórias. Para terminarmos verso 12, e aí, conecte com Tá bom. Então, verso 12 para a gente terminar, irmãos. Terminando aqui o assunto, ele diz: a eles, a quem? Aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, vejam, mais uma vez, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas,
por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, para terminar, veja, o cumprimento da salvação de Deus em Cristo não só é mais excelente que qualquer coisa jamais imaginada pelos profetas, como também, vejam o que Pedro diz, desperta interesse nos anjos de Deus. Tudo isso, portanto, irmãos, deveria levar os leitores, os destinatários, os crentes a quem Pedro escreve, a apreciar cada vez mais tamanha bênção, a despeito das circunstâncias pelas quais ele passava. Então, veja como Pedro finaliza aqui, né? Para a gente terminar, verso 12: aos profetas foi revelado, veja, que não para si mesmo. Mais uma vez ele está enfatizando o privilégio dos crentes. Os profetas não profetizaram acerca de uma glória que eles mesmos experimentaram. Eles profetizaram sobre algo que vocês estão experimentando. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E aqui Pedro está fazendo referência aos apóstolos, ao colégio do qual ele fazia parte. Os apóstolos foram aqueles que se espalharam pelo mundo conhecido de então, anunciando pelo Espírito Santo enviado do céu. Afinal de contas, não estava Pedro lá no Pentecostes? Pois bem, ele estava lá. Ele é um daqueles que foi pelo mundo, cumprindo o mandamento de Jesus, anunciando a salvação que por muito tempo foi profetizada no Antigo Testamento por servos de Deus. E aí vem esses pregaram o Evangelho, e aí vem a intrigante frase final no verso 12: coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que eu já ouvi de baboseira com base nesse verso aqui não está escrito. A primeira frase que, aliás, a mais recorrente que por aí se ouve, antes de passar a palavra, meu irmão: você tem que pregar o Evangelho, porque os anjos gostariam de pregar o Evangelho e eles não podem. Já ouviram falar isso? Quantas vezes eu já não ouvi falar isso? Pregue, porque os anjos gostariam de fazer isso e não podem fazer. É o que Pedro escreve lá. Nada disso. O que é que Pedro está dizendo aqui? Os próprios anjos gostariam de saber mais a respeito dessa salvação. Esse é o sentido de perscrutar. É entender mais a fundo, examinar. Então vejam a semelhança que há nesse sentido, só nesse sentido, entre os profetas da antiga aliança e as santas criaturas de Deus, angelicais. Ambos olham para algo que eles não experimentam, mas que nós, crentes da era presente, experimentamos. Estão vendo? É o que Pedro está dizendo. Vocês são privilegiados. Vejam, os profetas não ministravam para eles mesmos. Eles apontavam para algo que vocês experimentariam. E, por fim, essas coisas, mesmo os anjos desejam conhecer mais, examinar mais. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que os anjos ainda anseiam conhecer mais essas coisas e aprender mais sobre essas coisas relacionadas à salvação, relacionadas ao Evangelho. Trata-se de uma, entre aspas, curiosidade santa, vamos chamar assim, de conhecer mais sobre essa salvação. Não diz a Escritura que os anjos se alegram, que a festa nos céus quando um pecador se arrepende? Talvez isso já indique o fato deles quererem conhecer mais sobre essa salvação, da qual eu e você somos alvo. Então é isso que Pedro está dizendo
aqui. Bom, é isso. 3.300. É só ler o verso 12, uma outra tradução aqui, que é muito interessante, que diz assim: foi-lhes dito essas coisas. Esse foi-lhes é os apóstolos, nós já vimos aqui no verso 11, né? Foi-lhes dito essas coisas, aliás, foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim, muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, este Evangelho foi claramente anunciado a todos nós. Ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu que falou a eles. E tudo isso é tão notável, tão maravilhoso, que até os anjos dos céus dariam tudo para saber a respeito. A mensagem de salvação é interessante demais, é um negócio imprescindível de se saber. Então, se todos os anjos se alegraram lá, ele compreendeu a mensagem, então por isso que a alegria do céu. Então, é um negócio que é quase que inexplicável, essa alegria invisível e indizível que o crente que encontra o Senhor Jesus tem. Porque aí ele começa a ver a glória futura e nós começamos a falar, começa a aproveitar dela aqui, independentemente do que esteja passando. Está sofrendo, não, mas tem uma glória lá na frente, está difícil aqui, eu pago a prestação atrasada, mas lá na frente não tem prestação mais para pagar. É muito interessante os crentes começar a vislumbrar a eternidade, e não o amanhã aqui. Porque amanhã aqui pode ser difícil, mais difícil que hoje. Sim. Hoje, amanhã pode ser mais tenebroso. Mas eu tenho uma glória futura. Eu falei aqui domingo, a questão da necessidade de congregar. É preciso congregar para você ir se familiarizando com o céu. Porque se ficar só lá em casa, não vai acostumar a viver do céu. Sim. E o irmão tocou num ponto importantíssimo. É algo futuro, mas Deus já nos dá o privilégio de desfrutar parte disso no presente. Está falando aqui. Então vamos concluir, perfeito, irmão, é isso. Então vamos concluir fazendo duas aplicações e aí vamos nos despedir. Ou seja, né, à luz disso tudo que estudamos e aprendemos aqui, o que aprendemos de modo prático para nós hoje, né? O que isso nos ensina? Então, em primeiro lugar, a semelhança desses irmãos aqui a quem Pedro escreve, irmãos do passado, nós também devemos, irmãos, procurar aumentar o nosso apreço pela grande salvação que nós temos em Cristo. Sem quaisquer dúvidas, as bênçãos espirituais das quais desfrutamos hoje, como esses irmãos a quem Pedro escreveu desfrutavam, são maiores do que qualquer coisa jamais imaginada pelos profetas do Antigo Testamento, ou mesmo pelos anjos do Senhor. Ou seja, com tudo isso, qual é a conclusão? De fato, somos muito agraciados e privilegiados por Deus. Se você está passando por momentos difíceis na vida, lembre-se disso. Eu hoje posso desfrutar de bênçãos que os profetas do passado apenas anunciavam, das quais não puderam desfrutar diretamente como eu posso. Eu hoje posso desfrutar da salvação que é tão esplendorosa e maravilhosa que mesmo os anjos de Deus procuram, querem, desejam conhecer mais. Nós precisamos, irmãos, procurar aumentar o nosso apreço pela salvação. Eu sei que isso às vezes pode parecer muito vazio. Deixa eu me fazer entender aqui de modo mais claro. Pode parecer muito abstrato. Eu sei que eu sou salvo, mas isso parece muito distante de mim. Eu quero saber no meu dia a dia como isso interfere no meu dia a dia. Às vezes a gente tem essa percepção, né, de que é algo muito distante, muito abstrato. Mas veja o que Pedro está dizendo: não. Saber que nós somos salvos por Deus pode ser extremamente confortante no presente, no já, no agora. Tenha apreço por essa salvação, você passará a ver o presente com outros olhos, passará a ver as dificuldades com outros olhos.
como um breve momento que logo vai passar. Por fim, diante dessa verdade, irmãos, perseveremos na fé. O mundo pode pensar que somos insignificantes, dignos de pena ou de desprezo. O mundo pode nos perseguir e zombar de nós. Igualmente, problemas podem se acumular no nosso dia a dia, mas nada disso pode mudar a verdade. Somos os beneficiários das maiores bênçãos de Deus. E acreditem, mesmo as provas que Deus levanta na nossa vida são instrumentos de bênção dele para nós. Lembre-se disso e persevere na caminhada com Cristo. Se você está passando por provas, Deus está te mortificando, Deus está te amadurecendo, Deus está fazendo você se parecer mais com Jesus através dele. Persevere nisso.